Olá, bem-vindo ao canal Chester News. Eu vou falar sobre a possibilidade de ocorrer uma terceira guerra mundial. Esse é um assunto muito delicado, muito complexo, porque com a quantidade de bombas atômicas no mundo, realmente a possibilidade é assustadora de acontecer uma terceira guerra mundial. O próprio Albert Einstein disse que a terceira guerra mundial seria, se ela acontecesse, a próxima seria lutada com paus e pedras, porque a humanidade seria amplamente destruída. Só que assim, existem focos de conflito. Eu não acredito em conspiração, em Illuminati, por exemplo. Muitos chegam na internet falando que tem uma elite que gostaria de causar a terceira guerra mundial. Tem uma carta de Albert Pike que eles falam que teriam planejado já várias guerras. Bom, eu acho o seguinte: existem focos de conflitos no mundo que podem desencadear uma terceira guerra mundial pelo conjunto de alianças dos países. Eu fiz uma simulação da terceira guerra mundial, tá aqui no meu canal, os slides, tá em primeiro na busca do YouTube. Eu separei os países conforme as alianças. Alguns concordaram, porque eu coloquei alguns países que são inimigos no mesmo lado, só que isso acaba acontecendo às vezes nas guerras, então. Mas geralmente a maioria das pessoas concordaram com os blocos que poderiam existir. Realmente é um assunto complexo, porque realmente nada garante que pode acontecer. Se fosse acontecer, seria catastrófico. Muitas armas nucleares no mundo. Só os Estados Unidos parece que tem mais de 5 mil, a Rússia também, seriam mais de 10 mil armas nucleares, só esses dois países, e é poder de destruição muito maior do que as de Hiroshima, às vezes 100 vezes mais potente. Então realmente seria uma catástrofe. Mas eu fiz uma simulação no caso de uma terceira guerra mundial sem o uso de armas nucleares. O que pode acontecer? Muita gente fala, não pode acontecer a terceira guerra mundial por causa do arsenal nuclear. Vários analistas militares já disseram que pode acontecer uma terceira guerra mundial e eles não usarem as bombas atômicas logo de cara, usar só no final. Bom, quais são os conflitos que podem gerar? Na minha opinião, conflito Israel-Irã. Porque, por exemplo, o Israel é aliado dos Estados Unidos e Europa, da OTAN. E o Irã é aliado da Rússia e China. Se começa uma guerra entre Israel e Irã, por exemplo, isso poderia desencadear uma terceira guerra mundial, não por conspiração, pela teia de alianças. Um mandava aliado, o outro começa a mandar reforço também do outro lado. Isso poderia ampliar de forma desproporcional. Eles poderiam tentar na ONU diplomacia para tentar a escalada e continuando a diplomacia falhar, e realmente nada garante no mundo que um conflito que seja pequeno não se expanda e a aliança vai trazendo os países para o conflito. Um outro ponto de conflito muito grande que está tendo é as ilhas que estão sendo disputadas pela China e pelo Japão. China e Japão têm um histórico de enfrentamento, eles têm uma rivalidade muito grande e aumentou muito as tensões através das ilhas. E os Estados Unidos, que é aliado do Japão, eles sobrevoaram a ilha para provocar o Japão, a China. A China não gostou, mandou um comunicado. Taiwan também, Estados Unidos é aliado de Taiwan, que é uma área que a China reivindica como sua também. Pode ser um foco de conflito muito grande. Porque se estoura o conflito Japão e China, a OTAN com certeza apoiaria o Japão e a Rússia entraria do lado, a Rússia e o Irã do lado da China, poderia virar um conflito de grandes proporções também. Um outro foco também de conflito muito grande que pode desencadear uma terceira guerra mundial seria a disputa entre as Coreias, Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Os Estados Unidos têm mais de 40 mil homens na Coreia do Sul, tem base militar lá, e poderiam, com as alianças também, o conflito ir aumentando até virar uma terceira guerra mundial também. Bom, um outro grande foco de conflito é o que está acontecendo na Síria e na Ucrânia, que está dividindo o Conselho de Segurança da ONU em dois. A Rússia está de um lado, né, e a OTAN, que é Estados Unidos e Europa, do outro. Eles estão assim com dificuldade em resolver o conflito na Síria. A China e a Rússia ficaram do lado do governo da Síria.
e os Estados Unidos e Europa, que é a OTAN, ficaram do lado dos rebeldes na Síria, que está desde 2011, já estamos em 2016 e o conflito não termina. Esse seria um foco também que poderia, junto com o Estado Islâmico, causar também uma terceira guerra mundial. Seria assim, a diplomacia falhando, igual está acontecendo na Síria. E nesse caso da Síria, a gente teve muita sorte, porque assim, quem acompanha a notícia militar acho que ficou sabendo, mas quem não acompanha não foi muito noticiado. Em 2011, eu não me engano se foi em 2011 ou 2013, eu vou pôr a notícia aí, foram poucos meios de comunicação que falaram. A OTAN ia começar a atacar a Síria. O Obama ele deu uma ordem para uma base na Espanha da OTAN começar a atacar a Síria. O presidente da Rússia, o Putin, ele derrubou esse míssil, uma base da Síria detectou o míssil e derrubou o míssil. No meio da tensão, nem teve muita notícia, mais de 30 navios, tanto dos Estados Unidos e Europa e da Rússia e China, foram para o mar Mediterrâneo. Foi uma parte assim muito tensa, não saiu na mídia, quase praticamente começou a Terceira Guerra Mundial. O Putin e o Obama falaram por telefone. Muitos falaram assim, quase aconteceu. Se não fosse o Obama, que é um cara mais sensato, tal, muitos estão dizendo assim, se fosse o Trump numa tensão dessa, com certeza poderia acontecer uma guerra mundial. O Papa já falou que poderia estar acontecendo uma guerra mundial em etapas, a Hillary. O Trump, muitos estão falando que ele é muito, assim, ele tem um temperamento muito complicado. Se tivesse muitos analistas internacionais falam que se o Trump vencer, corre o risco de ter uma terceira guerra mundial por ele ser muito assim, ter visões muito extremas, né, na política. Então é isso. O que eu acho que pode acontecer é uma terceira guerra mundial. Tomara que não aconteça, mas talvez nem se usem armas nucleares no conflito, porque mesmo, por exemplo, na guerra da Síria, os órgãos internacionais, mesmo na guerra, eles funcionam. Então, por exemplo, a ONU, ela continuaria funcionando numa terceira guerra mundial. Eles poderiam chegar no acordo de não usar armas nucleares ou usá-las só no final do conflito como uma última cartada, vamos dizer assim. Então, quem acha que não pode ter a guerra só porque existem armas nucleares, já vários analistas estão dizendo que pode haver uma guerra convencional e eles utilizarem a arma nuclear só no final. O que é horroroso de qualquer forma. Esse assunto é uma coisa absurda, né? Essa possibilidade, mas muita gente está preocupado, muitas pesquisas, o Papa dizendo, os candidatos falando, o Putin falou que se a OTAN ficar pressionando muito eles, que pode levar para uma terceira guerra mundial. Tomara que Deus proteja o mundo, não aconteça, mas sempre há um risco, né, da estupidez humana superar tudo que a gente conhece. Bom, é isso. Se gostou, dá um like para ajudar na divulgação do canal e bem-vindo ao canal Chester News. Um abraço.